Aleluia! Abra a sua Bíblia no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. E aos novos líderes, podem ficar de pé. Tem um momento aí com os novos. Vocês não são tão novos, né? Mas vocês querem ir, pode ir. Isso. Pode ir. Olha. Lá a gente já está lhe chamando. O motivo dessa ministração de hoje foi um vídeo que mandaram para mim, tá? Nós estamos refletindo sobre aquilo que nós estaremos ministrando aqui. E hoje pela manhã mandaram um videozinho para mim muito interessante. E esse vídeo me motivou a ministrar aquilo que nós iremos falar nessa noite. Tá certo? Por nada. Obrigado, viu? Deus abençoe. Capítulo 9 de Atos. Nós vamos ler. É um texto que vai ser um pouco extenso. Tá certo? E vai motivar o tema daquilo que nós iremos ministrar. Capítulo 9, do verso 1 até o versículo 30. Declara o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que acaso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, e os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo. Contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiado pela mão, levaram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, diante dos quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai-te à rua, que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu também lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o extremista, o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome do Senhor? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia
e confundiu os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberavam entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo, dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. E, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, e não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes o que vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, como em Damasco. Pregara ousadamente no nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente no nome do Senhor. Falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Amém? Um texto grande para falar de um tema muito atual. Convertido ou convencido? O que você é? Você já parou para pensar nisso? Convertido ou convencido? O que você é? O que a conversão é de fato? O que muitas pessoas têm vivenciado dentro da igreja? Emoções que mexem, que levam ao choro, que levam a decisões erradas, ou são convertidas de fato, como Paulo? Nos dias em que nós vivemos, a gente vê muito disso. Crentes que chegam e dizem que tiveram um encontro com Cristo, um encontro transformador, um encontro maravilhoso, mas são os primeiros a negarem a eficácia desse encontro. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas são convencidas, não são convertidas. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque elas negam a eficácia desse convertimento. Porque a conversão ela é algo brutal. Você sabia disso? Eu vou usar essa palavra. A conversão é algo brutal. Por quê, pastor? Porque ela tem que impactar você de forma tal a mudar a sua vida, a mudar os seus pensamentos, a mudar os seus ideais, a mudar os seus princípios. Quando a gente olha para a vida desse homem, que saiu de Jerusalém, e Ananias, quando Deus trata com ele, diz: Senhor, este não é o tal, que eu tenho escutado muito, que exterminava aqueles que falavam do teu nome lá em Jerusalém, e que veio com carta para levar amarrado de volta, arrastados de volta, aqueles que falam do teu nome. É esse cara aí. Olha só quem era Saulo de Tarso, quem era Paulo, antes de ter uma conversão genuína, antes de ter um encontro genuíno com Jesus Cristo. Irmãos, a gente vive um tempo muito complicado, onde é muito fácil se dizer que se está frequentando uma igreja, e olha que eu já falo isso há muito tempo. As pessoas acham que estar dentro de um templo, estar dentro de uma igreja, pregar, cantar, tocar, interceder, e isso é demonstração de conversão. Isso é demonstração de que você é religioso, religiosa. Você é uma pessoa convencida que tem uma religião. Você não é uma pessoa convertida. Se Cristo não impactou a sua vida de verdade, eu sinto lhe dizer, mas você precisa tomar uma decisão por Ele. Quando a gente para olhar a dinâmica da conversão na vida de Paulo, para a dinâmica na conversão das pessoas, hoje é uma coisa
assustadora, assombrosa. Que a gente para assim, meu Deus do céu, aonde está a conversão verdadeira? Aonde está o evangelho que as pessoas deveriam amar? Muitos, né, estão na igreja porque querem algo, não estão na igreja por causa de algo. É o desejo do coração que tem trazido muitas pessoas à igreja. É o desejo do coração que leva muitas pessoas a abandonar igrejas sérias para frequentar igrejas onde aquilo que elas querem, que elas almejam, é falado e acabou-se. Esses meus dias de férias, né? Como posso assim dizer, nas minhas conversas com meu amado amigo, meu anfitrião lá em Fortaleza, e eu fiz uma das coisas, um dos turismos mais fantásticos de Fortaleza, viu? Vocês foram lá, eu vou indicar para vocês fazerem passeio turístico com o pastor Alex. Ele me levou nas piores comunidades de Fortaleza. Você imaginar onde eu andei, por onde eu andei com ele. Esse pastor, eu quero conhecer umas questões que ele fez, vou levar aqui num lugar. Aí, depois que eu tinha andado por dentro de um monte de canto, que não tinha nada de turístico, ele fez, o senhor passou por tal canto, tal canto, tal canto. Só não diga para minha esposa que a gente passou por tal lugar, porque lá é um lugar muito complicado. Disse, homem. E a gente tratava nas nossas conversas justamente disso. De pessoas que são convencidas. Ele retratava para mim uma história bem interessante de uma jovem, de uma igreja que ele pastoreou aqui no Pernambuco. E essa jovem, ela trocava, os mais antigos vão lembrar aquelas transparências que tinha nas igrejas. Você passava as canções na transparência. Agora não dá, antigamente era na transparência. E essa jovem, ela trocava as canções na transparência. Hoje ela é uma pessoa muito famosa. E ela nem fala com ele. Já encontrou com ela algumas vezes e ela o ignora. Convertido ou convencido? O que você é? Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer, irmãos, para nós. Quando a gente para olhar a conversão de Paulo, você vai encontrar que Paulo foi encontrar barreiras, as primeiras barreiras Paulo achou aonde? Na própria igreja. Não foi fora da igreja, não. Foi na própria igreja. Os irmãos ficaram, rapaz, será que esse cara se converteu? Será que esse cara não se converteu? Foi necessário que alguém de nome dentro da igreja, como Barnabé, pegasse ele pelo braço e disse, não, vamos aqui, vamos andar. Eu vou testemunhar seu respeito. E eu me lembro de uma historinha que um certo pastor contava. E ele dizia o seguinte, olha, certas irmãs casadas na igreja tratam o marido de qualquer jeito, aí se converte uma pessoa que vivia na vida aí fora, né? Que era vou usar a palavra moderna, né? Profissional do sexo. Aí ela se converte. Aí as irmãs que têm marido, que não andavam de mão dada com o marido, que não sentavam do lado do marido, qual é a primeira coisa que elas fazem? Segura na mãozinha, senta do lado, porque essa daí é Jezabel. Ela não tem encontro com Jesus, não. Ela veio atrás dos irmãos. A primeira questão que você vai encontrar, a primeira barreira que nós encontramos está dentro da igreja. Convertidos ou convencidos, o que nós somos? Paulo era por nascimento judeu, religioso, fariseu de fariseus, um cara que vivia uma religião dentro de tudo. Ou não era? Paulo quis matar todo mundo, quis prender todo mundo que falava de Jesus em nome de quem? De quem, Jair? Em nome de quem Paulo quis fazer tudo isso? De Deus.
O mesmo Deus que Jesus dizia que era o Filho. Às vezes nós estamos como Paulo estava. Ouvimos a verdade se apresentou a nós e nós a rejeitamos. A pergunta de Jesus para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo fazia tudo em nome de uma fé fantástica que ele tinha, de um defensor de uma fé fabulosa que ele tinha. Paulo não era um convertido, Paulo era um convencido. Paulo estava dentro da igreja. Porém, Cristo não estava dentro de Paulo. Paulo rejeitava a mensagem da cruz, a mensagem verdadeira. Mas a conversão é algo fantástico, é algo fabuloso, porque Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou a Jesus, a quem tu persegues. A conversão de Paulo. E aí o fabuloso dessa ideia, desse encontro de Paulo de Tarso com Jesus Cristo de Nazaré, é que o Senhor vai deixar Paulo 3 dias na pior escuridão da vida dele. Um cidadão que era muito estudioso, aplicado, disciplinado, passou 3 dias na escuridão dos questionamentos, pois ele perseguia a Jesus. A conversão é algo tremendo, porque ela ilumina o cego. Pois o Senhor vai falar com Ananias e vai dizer: ó, vai a Damasco, tem um cidadão lá, numa casa, e tu vai orar por ele porque ele está cego. E é uma coisa interessante, o versículo 10 vai dizer: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, para ele dar de tal, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Aí Ananias vai entrar com um questionamentozinho dele. Mas a conversão de Saulo de Tarso é algo tremendo. Para que o Senhor nos converteu? Para que serve a nossa conversão? Para que nós somos convertidos, tia Josane? Para vir para a igreja? Para cantar? Para orar? Para tocar? Ah, já sei. É para dançar. É para isso que nós fomos convertidos? É para isso que nós somos chamados? É para isso que o Senhor nos chamou? Para pular. Para fazer vigília. A conversão, ela tem um princípio muito forte na nossa vida. O Senhor diz para Ananias: olha, vai lá orar pelo cara, porque eu tenho um propósito na vida dele com os gentios e com os judeus, mas é mais com os gentios. Jesus, antes de ser assunto, ele vai dizer para mim e para você: ó, ide a toda. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A conversão
genuína, ela começa com um princípio, com um propósito. O propósito é: o Senhor se encontrou comigo, o Senhor me tirou do lamaçal, da escuridão, do engano. Para quê? Para que eu me torne um instrumento para que outros saiam do lamaçal, da escuridão, do engano e da mentira. Os crentes têm se esquecido disso. Eles são convencidos. Eles não são convertidos. Muitas das vezes nós nos apegamos à parábola do filho pródigo, não é? O filho pródigo, mas às vezes a gente está igual a alguém. E quem é esse alguém? É o irmão que estava na casa, que podia se deleitar de tudo que o pai tinha, que podia continuar lá trabalhando, lá botando com alegria e com prazer, mas tinha um coração rancoroso. E nós nos esquecemos que a conversão tira de nós esse coração rancoroso. Porque tem um fator chave na parábola do filho pródigo. Quem estava na porta de braços abertos? E quem voltou para a porta para chamar o outro para a festa? Foi quem? O pai. Em resumo, a parábola do filho pródigo nem trata melhor o que voltou, nem o que estava dentro. Mas diz que o pai estava presente para os dois. A conversão, irmãos, genuína, nos leva a entendermos isso e a querermos que outras pessoas se deleitem nisso. A conversão genuína nos leva a querer pregar o evangelho a outras pessoas que estão aí fora perdidas. Essa é a dinâmica. O mundo lá fora, a sociedade lá fora, nos dias onde, vou falar de uma realidade bem brasileira, onde o comércio passou um grande tempo fechado, onde os grandes eventos não aconteceram, todo mundo lá fora, a sociedade lá fora, queria que voltasse tudo a acontecer, correto? E os crentes? Estavam com a mesma saudade. Estavam com a saudade dos acampamentos, estavam com a saudade dos retiros, estavam com a saudade do show. A dinâmica era essa. É assombroso, irmãos, quando você para olhar para essa questão. E aonde está a mensagem da cruz? Aonde está a mensagem de uma igreja que ama ao Senhor e quer fazê-lo conhecido de todos? Aonde está a ousadia de pessoas, de homens e mulheres que tiveram um encontro com Jesus no caminho de Damasco, que tiveram as escamas dos seus olhos jogadas pela terra e começaram a pregar com ousadia? Pois isto aconteceu com Paulo. Convertidos ou convencidos? O que somos? Já parou para pensar nisso? O que você é? Uma pessoa convertida, uma pessoa convencida? Para quantas pessoas você tem falado da graça, do amor de Deus? Já parou para pensar nisso? E lembrando, para a pessoa que me mandou o videozinho que eu estava lá, disse, eu concordo com basicamente tudo que esse pregador está falando aí. E falo isso direto. Para você pregar a mensagem da cruz, você não precisa preparar um sermão. Você precisa viver. Você, Júlia, você é uma pregadora do evangelho. Quando você mostra para as suas amigas o quanto você respeita seu pai e sua mãe, ambos. Não é respeitar só sua mãe e achar seu pai ruim, ou respeitar só seu pai e achar sua mãe ruim. Mas é quanto você os respeita, é quanto você os honra.
que as suas amigas vão olhar e dizer, caramba, realmente essa menina tem algo diferente nela. Isso é pregar o evangelho. Aonde, pastor? Aonde? Aonde vivemos no meio de uma geração tão corrompida, aonde filhos não respeitam mais pais, aonde filhos têm ousadia, sabe, de desobedecer, de dizer que a vida deles não tem, o pai e a mãe não tem que saber de nada, não tem nada, aonde vemos filhos dizer que odeiam seus pais, odeiam a minha mãe, odeiam meu pai. Isso não é a atitude de um cristão, de uma pessoa que se converteu. Sabe, é uma pessoa que é convencida, que frequenta dentro de uma igreja. Frequentador de igreja tem isso. Eu quero pensar com você quem era Saulo de Tarso antes e depois. E que você vai refletir sobre se você é um convertido ou um convencido. Saulo de Tarso, religioso, sem Jesus, no capítulo 7, versículo 58, do livro de Atos, ele era um cúmplice de assassinato. E lançando-o fora da cidade, o apedrejavam as testemunhas e deixavam suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Sem Jesus, cúmplice de assassinato. Esse era Saulo. Quantos crentes estão dentro da igreja e não são convertidos e são cúmplices? Cúmplices da prostituição, cúmplices do adultério, cúmplices do engano, da rebelião. São cúmplices. Choram quando cantam. Eu achei até interessante quando o Carol falou, né? Às vezes a gente está cantando isso aqui e já está no automático. Mas a gente tem que tornar as canções reais. Quando o salmista cantava, ele não cantava no automático, ele cantava situações reais da sua vida. O convertido, sabe, ele não é cúmplice do pecado. Ele é um ajudador, um exortador. Ele é uma pessoa que diz, olha, pecador, você errou, mas há perdão para você. Há um caminho da graça, da cura, da restauração para você. Ele não é um cúmplice que se cala. Porque nós ouvimos hoje, mas eu vou falar, mas ela é minha amiga. É Esther saber que Gabi tem um ficante e não diz para a mãe de Gabi. Porque mais importante do que condenar a ação de Gabi é dizer para Gabi, estamos juntos, somos amigas. É cúmplice. O pecado de Gabi torna-se o pecado de Esther. É cúmplice. A sua amizade, ela tem que ser valorizada quando você é questionado sobre as suas ações. Quando alguém diz, olha, tu está errada. O filho pródigo chegou e disse, eu pequei contra os céus e contra ti. José disse para a mulher de Potifar, como é que eu faria isso com teu marido, meu senhor, e contra meu Deus? Ele não olhou as regalias que ele tinha. O filho pródigo, quando reconhece, ele diz, eu pequei contra o Senhor, pequei contra Deus. Então o procedimento, olha, Gabi, tu está errada. Tu está errada porque a tua mãe está no teu lado o tempo todo. Tua mãe pode ser uma chata. Bichinha pode ser chata, Gabi, vice? Pode pegar no teu pé, mas é tua mãe. Esse teu ficante é um cavalo do Satanás. Sai de cima dele. Desce, Gabi, dessa história. Entendeu, Gabi? Paulo era um cúmplice. Era um convencido, como tinha muita gente por aí. Eu estou convencido. Ainda, Paulo, sem Cristo na vida dele, no capítulo 8, do 1 ao 3,
declara que Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja. Em Jerusalém, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, e alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e colocava-os no cárcere. Paulo era um devastador da vida cristã, dos crentes. Uma das primeiras coisas que eu aprendi, quando o meu pastor na época disse: olha, você vai começar a pregar. Agora lembre-se, você vai ser cobrado por aquilo que você fala. Aquilo que você fala tem peso. Porque se você falar uma coisa e fizer outra, já era. Não adianta, irmão. Paulo defendia o que ele acreditava com unhas e dentes. Tanto que ele vai colocar na sua carta, é a autoridade dele: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Paulo, cúmplice do pecado. Paulo, perseguidor da igreja. Paulo, exortador, cuidador, ajuntador, pregador. Veja o que Saulo de Tarso era para o diabo. Para o diabo, quando ele se converte 10 vezes mais, ele é para Cristo. É só você parar para olhar. E quando eu pensei, eu só pensava nele. Para que a gente não chegasse naquela ideia, né? Não, mas era Jesus, pastor. Eu estou falando de um ser humano normal, comum, nascido de um relacionamento comum, homem e mulher. Não foi um milagre o nascimento de Paulo. Foi normal. O pai dele casou com a mãe dele, tiveram relações sexuais, ela engravidou 9 meses depois. Acabou-se. Tchau. Paulo, sem Jesus, no capítulo 9, 1 e 2, ele respira, diz Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se aos sumos sacerdotes e pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que achasse alguns do que eram do caminho, assim homens ou mulheres, e os levasse presos a Jerusalém. Um homem que ameaçava, um homem que queria prender mesmo. Você está dizendo que Jesus é teu Senhor, então vou prender você. Eu vou prender você. Às vezes eu brinco aqui, né? Digo, Jesus vai mandar Jairo, Joseni e Júlia para o Iraque. É bom demais, não é não, Júlia? Dizer isso? Vai para o Iraque. Ah, pastor, por que você não quer ir para o Iraque? Tá, porque eu não gosto, o Iraque é perigoso. Você já imaginou as igrejas se reunindo, vamos fazer um grande trabalho evangelístico em Uganda? Para vocês que não sabem, para os cristãos, Uganda é pior que o Iraque. Sabe? Olhar para os perdidos e dizer: eu quero ser o instrumento de Deus para aquelas pessoas. Sabe? A dizer: eu quero ser missionário na Europa. É bom. Não é não, Jair? Missionário na Europa ali, na Itália, na França. A dificuldade lá é que pregar para quem não tem falta de nada é uma coisa complicada, não é não? Se às vezes para pregar para quem está com falta de tudo já é complicado, imagina para quem não tem falta de nada. Sabe? Paulo, se eu quero encarcerar todo mundo. E isso era Paulo. Era esse cara.
Aí, quando eu paro para olhar nessa dinâmica aqui, ainda, não é? Em Filipenses capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer que ele era de hebreus na sua religião. Ainda vai dizer no capítulo 23, versículo 6 de Atos, que ele era fariseu. Olha, eu sou fariseu. Ele vai falar da vida, da fé dele. Ele vai dar as referências mais fortes e mais pesadas antes de se converter. Aí sabe o que é que me dói, irmãos? E por isso que eu falo muito dessa dinâmica dos convertidos hoje, dos convertidos, é porque tem muita gente que sem Jesus era um tipo de pessoa e com Jesus continua sendo o mesmo tipo de pessoa. Isso é triste. Os mais antigos vão lembrar do jovem. Eu já falei algumas vezes o testemunho desse jovem, quando eu estava no seminário. Filho de um pai alcoólatra. Tinha vergonha do pai. E ele disse que certo dia ele estava indo para casa e encontrou o pai jogado na rua e uns guri lá, batendo no pai dele. E aquela vergonha tomou conta do coração dele. Ele ia desviar e Deus disse, mas não foi para isso que eu te chamei. É teu pai. Ele chega lá, espanta aqueles guri, ajuda o pai a levantar, levou o pai para casa, deu banho no pai, vestiu o pai. E disse para o pai, eu amo o Senhor. Sabe o que aquele jovem disse? Naquele dia eu me converti. Porque naquele dia eu entendi o que era o amor de Deus. Tem muita gente convencida na igreja que acha que é uma pessoa boa, por isso que Deus a ama. Eu não me recordo da frase direito agora, mas eu já tinha escutado ela antes. Essa semana, antes do treinamento para o evangelismo, foi colocado, se tu lembrar aí, Jair, tu me diz, tá? Que o evangelismo é um mendigo levando a palavra para o outro mendigo, né? Mostrando para outro mendigo onde tem pão. Você não é melhor do que ninguém, não. Sabe? E aí, quando você entende isso, irmãos, como a gente precisa entender isso. E como a gente encontra pessoas que veem a vida cristã do mesmo jeito, né? Que minhas conversas com o Alex em Fortaleza foram basicamente sobre duas pessoas muito semelhantes ministerialmente falando. Cara, você não é ninguém. Sabe, você pode ter o dinheiro do mundo todo. Mas eu duvido, quando você morrer, você levar alguma coisa. Não leva nada. Não, eu deixei ordens expressas para fazer assim. Tu morreu, quem é que vai dizer que foi cumprido? Diz aí para mim. Quem é que vai dizer para você que foi cumprido? E ainda mais, o Senhor diz, louco, ainda hoje pedirão a tua alma, e o que tu levarás? Para onde tu vai? Você é convertido ou convencido? Você está na igreja, mas você é a mesma pessoa que era sem Jesus? Ou você está na igreja e você é igual àqueles que não têm Jesus? Porque tem coisas, irmãos, que eu fico olhando assim às vezes, meu Deus do céu. Eu particularmente não entendo certos comportamentos de homens, mulheres, jovens, adolescentes, sabe? Que professam uma fé, mas que negam a eficácia dessa fé na sua vida diária, no seu dia a dia, sabe? Porque estar aqui dentro é fácil demais. Estar aqui dentro dizendo que Jesus é maravilhoso, é bom demais, irmão. Não dá vontade de sair daqui, não.
sentar na cadeira e dizer, ah, glória a Deus, aleluia, isso é a melhor coisa. Vamos fechar as portas e ficar aqui para sempre. Mas e lá fora? Quem somos nós lá fora? Quem é você lá fora? Será que se Jesus voltasse agora, você homem, você mulher, você jovem, que está aqui, ou você que está em casa, você tem certeza, plena convicção de que você seria bem recebido nos céus? E o Senhor diria, vinde a mim, benditos do meu Pai, entrai no gozo eterno. Já parou para pensar nisso? Ou você acha que para Deus, você está na igreja, aí você canta, aí você prega, aí você louva, aí você toca, aí você dança, aí você intercede. Pronto. Isso é a garantia que eu entrei. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Sabe, irmãos, quando eu paro para refletir, para meditar nesse texto, digo, Deus, tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Porque de que é que adianta sonhar com o mundo inteiro aqui, mas perder a eternidade? De que é que adianta isso? Você já parou para refletir se o fator preponderante para a sua salvação, né, no exercício da sua fé, fosse a maneira como você trata seus filhos, sua esposa, você ia para onde? A maneira como você trata seu marido, mulher, seus filhos, você ia para onde? A maneira como você trata seu pai, sua mãe, para onde você iria? A maneira como você trata seu chefe no trabalho, os seus subalternos, seus empregados no trabalho, para onde você iria? Os crentes de hoje, eles são tão convencidos que eles não se converteram. Eu me lembro que uma vez eu trouxe um cidadão para pregar aqui, e quando a gente saiu, ele fez, pastor, fulano de tal, você sabe por onde ele anda? Eu disse, olha, por onde ele anda assim, em igreja, eu não sei não, mas eu sei onde ele trabalha. Eu quero ver ele, já faz 10 anos que eu não vejo ele. Eu levo o senhor lá. O senhor me leva? Eu levo. E quando a gente chegou lá na empresa do rapaz, o rapaz fez aquela festa, fazia 10 anos que não viu o cara. E fez, como é que tá, rapaz? Agora tá bom demais, Deus tem me abençoado, tem aberto portas. Disse, olha, eu tenho uma situação nova agora, que eu consegui uns contratos com o governo. Esse cara foi para conseguir uns contratos com o governo, né? Se agora vai. E o senhor sabe, né, que com o governo é diferente. Tem uma peça que eu vendo aqui por R$10, para o governo eu vendo por 100. O pastor olhou para ele assim e fez, mas você está bem? Ele disse, não, eu estou bem. Você tem certeza que você está bem? Tá bem mesmo? Não, acho que estou bem demais. Pois então tá certo, já vou. Bichinho, estou triste no carro. Ele olhou para mim e disse, Júnior, tu sabe que ele não está bem, né? Eu disse, o senhor está vendo, né? Eu não sou o porta-voz, eu só lhe trouxe. Ele está bem não, Júnior. O procedimento é daqueles que não têm Cristo. Eu não posso ser igual, irmãos. Não posso ser igual. Não posso ser igual a uma sociedade que é corrompida pelo pecado. Eu não posso ter vergonha de expor os princípios básicos da minha fé, sabe? Os princípios básicos da minha fé mostram os valores que o Senhor me deu, que eu estumei, que eu os abracei, que eu aprendi dele através da sua palavra. Eu entendo pela palavra
que o sexo é uma bênção no casamento, não antes, nem fora, apenas no. Eu entendo, sabe, pelos princípios da palavra, que a fidelidade a Deus é algo fabuloso. A fidelidade a meu marido, meu marido pegou mal, né, mano? Pegou muito mal, cara. Tá gravado, né? A gente é dita, né? A fidelidade ao cônjuge é algo fabuloso. É divino isso, né? É divino, então isso aí deve ser algo que é levado, porque se o marido não é fiel à esposa, se a esposa não é fiel ao marido, como é que pode ser fiel a Deus? Como é que pode ser fiel a Deus? Como é que filhos podem dizer que são fiéis a Deus se não são fiéis aos seus próprios pais? E preste atenção no que eu estou dizendo. Eu acho incrível que eu vi uma frase do Neil Barreto há 4 anos atrás, e já tinha, e vendo vídeos, né, de um cidadão que eu já escuto algumas linhas de pensamento dele, de anos atrás. Ele diz: olha, se prepara, porque essa geração de hoje, daqui a 10 anos, você vai ver como é que ela vai estar. Porque muitos filhos foram criados na dura, às vezes por pais ignorantes, nos seus extremos, mas se tornaram pessoas de Deus, pessoas capazes, pessoas trabalhadoras. Mas olhava assim e dizia: meu pai é muito bruto, minha mãe é muito não sei o quê. Quando eu tiver meus filhos vai ser diferente. Tirando o fato da brutalidade, mas a maneira como teus pais te criaram, fez de você ser quem você é. E a maneira como você está criando seus filhos, quando eles estiverem lá com seus 30 anos de idade, talvez você esteja chorando. Talvez você esteja chorando: caramba, se eu tivesse cobrado mais, se eu tivesse sido mais duro, sabe? Não é bater, não é espancar, mas é ser duro, é dizer que não pode. Acabou-se. Simples. Não. Não é não. Entendeu? Às vezes eu dou umas liberações para o Samuel e digo para ele: só, Samuel, até tal hora. Ah, meu amigo, de tal hora eu estou aonde, Samuel? Estou onde eu disse. Bora? E se não chega, eu começo a ligar. Bora? Pastor, e se não vier? E não atender, não vier? Isso não tem problema. Quando pedir de novo, não vai. E como ele sabe que eu cumpro o que eu digo, o que acontece? Ele atende e diz: ó, pai, não teve um atrasozinho aqui, mais uns tantos minutinhos, eu estou chegando aí. Beleza. Atrasos acontecem. Sabe, irmãos? A gente tem que parar de olhar para o que está lá fora sem Jesus e achar que aquilo é normal e querer trazer aquela normalidade para dentro da igreja. Não é normal, porque se fosse normal, o Senhor teria nos deixado lá. E olha, que eu não estou tratando de usos e costumes aqui, tá certo, irmão? Não estou tratando de tamanho de saia, não estou tratando de tamanho de bermuda, não estou tratando de tamanho de cabelo, de cor de cabelo. Eu não tratei nada disso. Estou tratando de comportamento. Olha só quem era esse homem sem Jesus. Aí com Jesus, o cara convertido. Atos capítulo 22, versículo 16.
melhor. A partir do 12. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a voz da própria boca, porque terás de ser testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, porque te demoras, levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Antes de Cristo, cúmplice. Depois de Cristo, perdoado, comissionado. E Paulo está dando esse testemunho para os irmãos, para a liderança da igreja em Jerusalém. Sem Jesus, cúmplice do pecado. Em Jesus, perdoado, comissionado. O Senhor tem te chamado para fazer algo. Ele perdoou os teus pecados, Ele lavou você. Não para você ficar parado, não para você se contaminar de novo, não para você se lavar no lamaçal do pecado de novo, não. Ele chamou você para ser uma pessoa diferente, para ser uma pessoa melhor. Sabe, não é para cantar bonito, não é para se vestir bonito apenas. Não é para você cuidar do seu cabelo como eu cuido. Não é? Não é, Daniel? Para pregar no domingo lá em Fortaleza, eu cortei o cabelo antes. Dei um trato. E ainda disse para o pastor que era para ficar um pouquinho diferente dele, que ele estava com cabelo e eu fiquei sem cabelo. Sabe? O Senhor chamou você para pregar. O Senhor chamou você para fazer a diferença. Sabe? Esse desejo que o salmista declara no Salmo, assim como a coça, ela anseia, ela quer as águas, assim, Senhor, eu anseio, eu desejo pelo Senhor. Sabe? E fazê-lo conhecido. E fazê-lo engrandecido, e fazê-lo exaltado. Ah, pastor, mas é porque eu faço exaltado os meus problemas, as minhas lutas, as minhas aflições, as minhas dificuldades. E aí, quando eu falo disso, eu sempre vou voltar para um cidadão só. Vou voltar para Jó. Você pode estar passando pela luta que você estiver passando na sua vida. O problema que você estiver passando pode ser gigantesco. Você não perdeu 10 filhos numa noite só. Você não perdeu tudo que você tinha numa noite só. Você não perdeu sua saúde numa noite só. Não perdeu nada. Você para e diz, caramba, que fé era aquela de Jó. Sabe? Quando eu paro para pensar naquele homem, caramba, o cidadão, no meio de todo esse turbilhão, ele não reclamou, ele disse, olha, eu sei que o meu Redentor, ele vive. E ainda foi questionado pelos seus melhores amigos. Meu Redentor, ele vive. E que em breve ele se levantará ao meu favor. Mas o meu Redentor, ele vive. Ele não está morto. Ele vive. Isso era Paulo. Perdoado. Ainda, no capítulo 9 de Atos, sabe? O versículo 20 vai dizer que logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. O 21, ora, todos os que ouviam estavam atônitos, diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio aqui precisamente para o fim de levar amarrados os principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Meu irmão, todo mundo questionava a fé de Paulo. Todo mundo. Mas ele continuava assim, está me questionando a minha fé, mas eu vou continuar pregando. Está questionando porque eu acredito? Está aqui. Estão dizendo que eu era no mundo, eu era no mundo.
Sabe aquela dinâmica? Teve um irmão que chegou uma vez para mim que eu achei fantástico, eu nunca esqueci disso que ele falou. Que alguém chegou para ele e fez assim: ah, meu amigo, agora só quer ser santo. Antes vivia nos bordéis. Antes vivia aí nos bares. Fazia isso, fazia aquilo, e agora só quer ser santo. Ele disse: você disse bem, antes eu podia fazer tudo isso, mas hoje eu sou nova criatura em Jesus Cristo, não faço mais. Acabou-se. Eu sou convertido na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não é uma emoçãozinha qualquer, que hoje eu acredito e eu estou bem, amanhã eu não acredito, já não estou mais bem. Hoje eu acredito, glória a Deus, amanhã eu não acredito. Glória a Deus do mesmo jeito. E para quem às vezes fica: ah, pastor, o senhor fala isso aqui. Quem viu eu ministrar lá em Gerizim, as minhas maionese eu levei para lá, não foi não, tia Mana? Essa maionese é minha, irmão, tu vai se tu quiser. Mas disse do mesmo jeitinho. Porque o que eu sou aqui, eu sou onde eu vou. Meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa convertida ou convencida? Você faz o que na igreja? Você frequenta a igreja? Aceite Jesus. De verdade, tenha um encontro com Cristo. Perdoa quem te ofendeu. Quem você odiava, diga: Deus, eu quero amar. Eu quero amar. Eu já declarei isso aqui algumas vezes. Eu tinha um irmão lá na IBC, que eu tinha uma comunhão assim com um pastor muito boa. E tinha um irmão que tinha inveja disso. E ele só descansou quando ele conseguiu abalar essa comunhão. Abalou mesmo. E eu disse: Deus, eu não quero odiar esse cara. Eu não quero ter raiva desse cara. Mas eu quero amar esse cara como o Senhor ama a igreja. E eu disse para vocês. Acho que era 7h30, 8 horas da manhã, esse cidadão chegou na minha casa. Ele tomou café da manhã comigo. Ele almoçou comigo. Ele lanchou na minha casa. E era terça-feira, a gente foi para o culto juntos. E eu estava sem entender, quando eu cheguei na igreja, eu beijo ele e disse: Deus, eu não entendo. E aí eu não sei como é seu relacionamento com Deus. Mas às vezes Deus, quando quer me responder, Ele me responde assim, flash. Às vezes Ele não quer ser assim comigo. Tem coisa que eu falei com Deus que desde 98 até hoje Ele não respondeu. Eu vou fazer o quê? Mas nesse dia, aprove ao Senhor dizer: você não disse que queria amá-lo como eu amo a igreja? É assim. Quando você erra e você se aproxima, eu não te rejeito. Eu não te mando embora. Eu não te trato mal. Eu te perdoo. Eu sou provedor na tua vida. Eu disse: entendi, Senhor. Sabe quantas pessoas eu quis odiar depois disso? Nenhuma. Até porque eu não ia ter condição financeira de tomar café, almoçar e jantar na minha casa, né? Aí eu fui logo esperto. Aprendi na primeira já. Glória a Deus. Não precisa disso. Não teve aula de reforço. Olha quem era esse cara, irmão. Sem Jesus, que iria matar e prender. Com Jesus, perdoado, mas já estava lá ensinando as pessoas com ousadia. Sabe, falando do amor de Deus. Usando a sua vida como instrumento precioso da graça transformadora de Deus, que chegou na vida dele e que podia chegar na vida de todo mundo, até daqueles que estavam questionando, porque quanto mais questionavam, mais ousado Paulo falava. Quanto mais questionavam a fé, mais Paulo insistia que o certo era o que ele estava fazendo. Ah, irmãos. Às vezes a gente é impactado, como no domingo que teve, que Benedito estava aqui ministrando, ele passou umas imagens aqui de uns irmãos sendo torturados, assassinados em países da janela 1040, e algumas pessoas ficaram: não precisava disso, porque... Mas aquilo acontece, irmão, aquilo é real. Aquilo é real. Sabe?
Aí a gente acha ruim, não, porque estão querendo fazer uma lei aí e vai ser complicado pregar o evangelho, a gente não pode deixar essa lei passar. Meu irmão, se hoje, sem lei nenhuma que nos proíba de falar abertamente da graça, do amor, Salvador de Jesus Cristo, os crentes fazem muita porcaria, muita leseira, são medíocres, são frequentadores, são convencidos, não convertidos. Então eles precisariam de uma perseguição para entender desafios de fé, sabe? Desafios de fé, para entender realmente, cara, a gente está aqui, a gente tem um propósito. A gente tem uma liberdade fabulosa, fantástica. A gente é tão convencido e tão religioso às vezes, que, sou franco, eu recebi ligação de um monte de pastor. Rapaz, as igrejas vão acabar, porque o povo tem que reunir na igreja. Irmãos, isso aqui é fabuloso. Estarmos juntos, congregando, é fantástico. E tem um monte de gente que dizia que estava com saudade e não está aqui até hoje. Um monte de gente dizia, eu queria que as igrejas abrissem, porque é o Satanás que está perseguindo as igrejas, o diabo quer fechar as igrejas. Igreja abriu, cadê? Já aprendeu em casa? Não, irmão. Não. Eles esqueceram que a igreja precisa sair. A igreja precisa pregar. Se eu chegasse hoje, os seus vizinhos, o que eles diriam a respeito da família cristã que mora ali? Chegasse aí, ó, essa mulher aqui, ela, o marido, o filho, ou a filha, ou os 10 filhos, ou os 20 filhos, não sei, né? Que mora nessa casa são crentes, o que eles diriam? Que tipo de crente é você? Ou você acha que você não vai prestar contas a Deus? Vou não, pastor, que eu venho para a igreja. Você é convencido. Porque, meu irmão, você é franco. A gente vai fazer agora em março 19, não é isso? 19 anos. Quem são os mais antigos que estão aqui? Levanta a mãozinha para mim. Os mais antigos. Tu está aqui há 19 anos. Pelo amor de Deus, é a veterana aí, ó. 19 anos. Mas quando foi que eu disse coisa diferente? De que seu testemunho começava na sua rua, Quando foi que eu disse uma coisa diferente disso? Você que conhece há mais de 19 anos, quando foi que eu falei isso? Sabe, não? É parar um pouquinho. Eu nunca falei que, não. Preste atenção. Você vem na igreja. Quando a Assembleia dos Crentes se reúne para adorar, Daniel, para glorificar, é o ajuntamento. É um povo que foi convertido, que saiu das trevas e que veio para a luz, perdoado, com uma missão, para ensinar com ousadia as pessoas a respeito de Jesus Cristo. Sabe? Então ele vem à igreja, ele carrega as baterias em comunidade, celebra em comunidade, ele é renovado em comunidade, para sair no individual e estourar. Mas tem gente que pensa que Deus não está olhando. Olha o que tu falou. Olha, no teu trabalho. Olha quem tu é no teu trabalho. Olha. O que estão dizendo a teu respeito? Sabe? E aí, caramba. Porque nossas obras, elas contam a respeito de quem nós somos, de verdade. As nossas obras falam quanto nós amamos a Deus. As nossas obras proclamam de verdade quem nós somos. Às vezes uma atitude tão simples,
de sentar numa mesa num lugar diferente e antes de comer fazer uma oração de agradecimento a Deus. Às vezes, quando eu estava tomando café, lá no hotel onde a gente ficou, quando eu parava de orar, eu olhava, tinha uma pessoa olhando. Todos os dias. Uma simples oração. Senhor, obrigado. Pois o Senhor tem provido na nossa mesa o alimento. Senhor, atende o clamor daquele que nesse dia não tem. E se possível for, que eu seja ter um instrumento para ajudar a levar o pão na vida do necessitado. Tem nada, o que tem de mais nessa oração? Mas quando foi a última vez que você fez uma oração dessa? Sabe? Isso era Paulo, convertido. Não era frequentador de igreja, não era convencido. Sabe? Ainda. No capítulo 9, do 26 ao 28, declara: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. E estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo e pregando ousadamente no Senhor. As pessoas não acreditavam em Paulo, mas só prestava que um acreditasse. Só um. E ele estava lá. Sabe? Se fazendo conhecido pela fé que ele tinha, pelo encontro que ele tinha. Sabe, irmãos? É duro. Mas se você para analisar, a gente nunca viveu um tempo tão grande, ou até vivemos, né? A igreja passou pela idade das trevas, que foi um tempo muito sofrido, muito terrível para a igreja. Agora, eu quero que você pergunte para mim só uma coisa. Diga aí, pastor, qual era a posição da igreja na idade das trevas? Governança. A igreja governava no pior momento dela. Escuta o que eu estou lhe dizendo, para você não ser levado por gente mentirosa que vive enganando o povo por aí. O pior momento da igreja de Jesus Cristo foi na governança. Quando a igreja ela é alcançada, ela é enganada por Constantino, imperador romano, e depois disso ela começa a governar sobre reinos e impérios. E aí o pior momento da igreja não foi quando ela foi perseguida aqui em Atos. Não foi quando ela foi perseguida pelo socialismo, pelo comunismo. O pior momento da igreja não foi quando ela sofreu a causa do evangelho. O pior momento da igreja foi quando ela governava. O pior momento da igreja foi quando ela queria impor aos outros a sua fé. Você sabia disso? Você estaria com Jesus se fosse lhe imposto Jesus? Mas quando a igreja governava, ela colocava como uma imposição. Por exemplo, quando os portugueses chegaram ao Brasil, o que foi a primeira coisa que eles fizeram? Quando desceram, né? Descer do barco, óbvio, né? Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Hein? Não. Isso. Eles celebraram a missa. Em nome de quem? De um cidadão chamado Jesus Cristo de Nazaré. Os índios não tinham que ser convertidos, alcançados. Lhes era imposto a mensagem
de Jesus. Tinha que ter. Nunca esqueci de uma cidadã, isso no seminário, tá? A diferença do convertido para o convencido. A Igreja Presbiteriana do Brasil mandou uma senhora, uma missionária, para uma tribo não alcançada aqui no Brasil. E aí, depois de 2 anos, foi uma missão da igreja, né? O pastor presidente lá, o presbitério queria ir lá para ver como é que estava o trabalho. Ela mandava cartas para o pessoal, todo, vamos lá ver como é que está a dinâmica lá, tal. Beleza. Aí ela foi recebê-los no meio do caminho lá. E aí, quando eles foram se aproximando da aldeia, ela disse, agora, pastor, tem um detalhe aqui. Esse detalhe é que tudo que vocês aprenderam do Evangelho, daqui para lá fica. Daqui para cá, tem uma mudança. Eu vim para pregar o Evangelho. Tá certo? Beleza. Tranquilo. O que essa mulher fez? Vocês sabem, vocês estão nem curiosos? Ela ficou igual aos índios. Ela tirou a roupa. O pessoal olhou assim e ela entrou na aldeia. Para o pessoal que estava chegando, para os índios aquilo era algo normal, natural. E ela estava alcançando os índios com a mensagem do Evangelho. Ela não se prostituía, ela não ia para as festas, mas ela falava de Jesus para eles. E uma grande parte da aldeia cria na mensagem da cruz. E disseram, olha, esta mulher é uma mulher de Deus. Nos tempos áureos da FUNAI, uma missionária, se não me falha a memória, inglesa, chamada Sophia Miller, pregou aos índios no Brasil. E uma coisa fantástica naquela mulher, a graça de Deus na vida dela foi tão tremenda, que por muitos anos, todos, quando chegava lá uma carta, um pedido de liberação para que se entrasse missionário em aldeias, eles perguntavam, é uma nova Sofia? É uma pessoa igual? Se for igual, você pode mandar quem for, porque não vai dar trabalho, pelo contrário. As aldeias onde ela conseguiu adentrar e pregar e fazer a diferença, a gente viu que as coisas ficaram melhores. As pessoas que realmente entenderam a mensagem da cruz, elas mudam. Elas abandonam as práticas pecaminosas e elas mudam. Porque o Evangelho não muda só o teu estilo de roupa. O Evangelho muda quem você é por dentro. Muda os teus pensamentos. Muda os teus desejos pecaminosos. Sabe, irmãos? Muda. E aí é onde você vai ter que entender isso. E esse era Paulo. Capítulo 17, versículo 30. E o 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Arrependido. Este era Paulo. E é uma coisa que a gente deveria parar para pensar às vezes, sabe, no arrependimento. Às vezes, você escuta crentes olhando para a sua vida sem Jesus, alguns saudosistas, né? Eu sou um saudosista, eu falo que a minha geração, a geração de Bob Léo, né? Geração de Rogerinho, Cícero já é mais velho que a gente, né, Bob? Cícero já é de uma outra geração, bem mais antiga, né? Geração do irmão Assis, que é contemporâneo de Bob Léo.
né? Mas Cícero já é bem mais velho, né? Uma geração que diz, olha, a gente desfrutou de momentos muito bons. Exemplo, na nossa geração, quando a gente escutava que alguém estava fumando um cigarro de maconha, a gente já não queria estar junto, né? Na nossa geração, às vezes a gente sentava na calçada e ficava conversando. A gente era um pouco violento, né? A gente gostava de brincar de garrafão, de cuscuz. A gente levava a brincadeira de polícia e ladrão um pouco a sério demais, né, Bob? Principalmente quando os cabras da polícia batiam demais, né? Mas a gente é uma geração, Vitória, a geração de hoje não senta mais na calçada para conversar e falar coisas interessantes, né? A geração de hoje senta, você passa lá, vê um monte de gente falando no smartphone. Sabe? A gente é uma geração forte. A gente sobreviveu. Tu não é dessa geração, não. Nem falar. Falar com Bob. Já é dessa geração. A tinta com chumbo. Olha só. A gente é fera, meu amigo. Nem chumbo, nem amianto nos venceu. Tu alcançou a telha com amianto ainda? Tu não é da geração já. Né? A gente sobreviveu a isso, Jário. Manel é mais antiga ainda que todo mundo. Tempo de Manel, nem as tijolas, nem tijolo de barro tinha, né? Era aquelas casas de quê, menino? Pau a pique. É taipa. Tá vendo que tu não é dessa geração, meu irmão? Não adianta tu querer chegar na geração da gente, não. É taipa. As paredes, chega a sair os besouros, né? Depois. A geração forte. Então, às vezes, mas quando a gente olha, irmão, você sabe o que é a tristeza? Às vezes, rapaz, quando eu não tinha Jesus, eu sentava no bar, meu amigo, era bom demais. Bom? Como assim bom? Meu irmão, quando eu não tinha Jesus, eu pegava todas, era bom demais. Como bom? Sabe, não sente saudade de coisas saudosistas, sente saudade do pecado. Sabe aquele crente que diz assim, porque hoje eu sou crente, que se eu não fosse crente eu jogava esse púlpito na tua cabeça, Lucas. Não é assim? Sabe? Então, Paulo era um cara que se arrependeu. Era um arrependido, ele só está aqui. Você não vai encontrar Paulo fazendo referências ao passado dele mais sem Jesus, não, como coisa boa. Você vai encontrar Paulo ousado em falar da graça, do amor de Deus. Então a gente tem que entender isso. Convencidos ou convertidos, o que nós somos. E essa não é uma mensagem que agrada muita gente, não. Tem gente que fica com raiva de mensagem como essa, que era para estar falando de vitória hoje. Não entendi o sorriso, Isaac. Né? Não era para estar falando de vitória, de conquistas. Vai fazer, meu irmão. Mas eu quero dizer para você que se você for convertido, a vitória chega na sua vida. A conquista chega na sua vida. Sabe? Mas para que isso aconteça, você tem que ser convertido, transformado. De verdade. Chega de você se calar diante do pecado por uma amizade. Sabe? Chega. Chega de você aceitar. Não, porque é meu amigo, é aí. Não, não pode. Porque se você for amigo de verdade, você vai chegar para a pessoa assim, ó, sou muito teu amigo, quero muito te ajudar. Mas isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Você nunca vai me encontrar vendo um filho tratando mal o seu pai ou tratando mal sua mãe e dizer, ei, Deus é contigo. Quem é contigo é o Satanás. Se converte. Pastor, isso é muito duro, muito errado. Não fale assim, não. Então eu vou melhorar. Com você é Lúcifer, o príncipe. Acordou, tia? Se assustou, pai? Meu Deus! Né?
ser mais polido. O excelentíssimo príncipe das trevas é com você, que não respeita seu pai e sua mãe, que não respeita sua esposa, que não respeita o seu marido. O excelentíssimo Lúcifer é com você. Pronto, ficou mais polido do que eu dizer que o Beelzebu, o diabo adornado, sabe? Aquele que a casa dele é de sofrimento eterno. Porque se Jesus fosse com você, você lutaria, mesmo que você tivesse uma luta interna contra esse tipo de sentimento, sabe? Você estava lá, não vou odiar, eu vou perdoar, vai ser diferente. Vou fazer a diferença. Esse emprego é muito ruim, esse emprego é ruim hoje, mas vai melhorar. Deus vai fazer algo grandioso aqui nessa empresa. Deus me botou aqui com um propósito. Então esse propósito que o Senhor me botou vai se cumprir, e aí as coisas serão diferentes. Eu creio no milagre, eu creio. Por mais que todo mundo diga um monte, mas eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Deus, o Senhor me botou aqui, não foi em vão, não. Não foi para ser mais um murmurador, uma murmuradora, não. O Senhor botou aqui para fazer a diferença. Sabe, queridos? E isso é uma pessoa convertida. Isso é uma pessoa que tem Jesus de verdade no seu coração e acabou. Está com Cristo e não abre nem para o trem. São princípios básicos da nossa vida cristã. É você olhar para um cara que era sanguinário, sabe, destruidor. Se encontrou com Jesus, a vida dele mudou. Não ficou igual, não. E eu não estou falando de religião. Amém? Vida cristã para mim não é religião. Tá certo? Eu respondo que eu sou protestante, evangélico, protestante, porque tem lá que você colocar um nome lá, religião, evangélico, protestante. Mas para mim, vida cristã é vida. É isso, jovem, é estilo de vida, não é religião, não. Religião vive de modinha. Vive de momentos. Quem tem Cristo faz a diferença. Amém? Feche seus olhos. E se você entendeu que você precisa se converter, eu não quero nem que você levante a sua mão, eu quero que você peça perdão a Deus onde você está. Eu quero que você chore diante de Deus, se arrependido ou arrependida das mazelas que você tem praticado na sua vida, que negam a sua fé, que negam a sua comunhão com o Todo-Poderoso, sabe? Se arrepende aí. Pede a Ele, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, porque estava negando o Senhor, negando a eficácia da minha salvação, negando a fé que eu propago, que eu falo. Negando. Às vezes a gente está sentado e dizendo, eu não me sento na mesa dos escarnecedores, porque os escarnecedores são aquelas pessoas que estão ali sem Jesus. Aí você senta numa rodinha de pessoas para falar mal do seu pai, da sua mãe, do seu patrão, falar mal da sua esposa, falar mal do seu marido, ainda concorda. Se arrependa. Se arrependa. Diga para Deus, Senhor, eu me arrependo disso. E eu não vou mais aceitar, não vou mais compactuar com isso na minha vida. Senta na mesa com as pessoas que ficam reclamando, porque o meu salário não dá para nada. Saia dessa mesa. Sente na mesa daqueles que dizem, Senhor, obrigado pela provisão, multiplique. Multiplique, Senhor, transforme. Faz algo novo. Se arrependa. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Que nós possamos fazer a diferença no meio de uma geração, Senhor, que são até frequentadores de igreja,
mas que nós possamos ser aqueles que vão falar da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, que vão dizer que o Senhor é bom, independente da circunstância, que vão continuar declarando o quanto te amam. Sim, Deus, que nós possamos ser essa geração que desfruta dessa graça imensurável, dessa graça fortalecedora, dessa graça tão tremenda, tão gloriosa. Que nós não venhamos nos contaminar com as mazelas dessa sociedade, com as mazelas de crentes que não têm compromisso com o Senhor, de pessoas que não têm vida, que não estão no teu altar, que estão longe do Senhor. Sim, mas que nós possamos ser aqueles que continuarão falando do teu amor com ousadia, mesmo diante de todos os desafios da nossa vida, para que o Senhor seja engrandecido, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor, e tão somente o Senhor, seja exaltado, Pai. Sim, esta é nossa oração a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém? Senhor,